quais são os atributos de um vendedor e de uma vendedora de alta performance? Olha, o primeiro, eu considero disciplina, cara. Disciplina. Que é você conseguir performar todos os dias, né? Vendas é uma profissão desafiadora, é uma profissão estressante, é uma profissão que exige bastante, né? E vai ter dias que você não tá muito afim nem de prospectar, nem de falar com ninguém. Tem dia que a gente não quer nada. E é normal, todo mundo passa por esses dias. A gente passa por isso, né, Dani? Exatamente, todo mundo passa por isso. O grande lance é, se você tem a disciplina com você, esses dias você não fica zerado, você continua exercendo, fazendo o que precisa ser feito, você continua performando, né? A disciplina é você conseguir executar tudo o que você precisa executar, independente de estar com vontade ou não, né? Se você tem isso, você vai performar nos dias que a maior parte dos vendedores não performariam, né? A questão aqui da alta performance, quando a gente fala de se tornar um dos melhores da empresa e tudo mais, não é que você vende muito mais do que todo mundo, não é que você fecha pedidos muito maiores do que todo mundo, não é que você não é rejeitado, é que você continua fazendo o mínimo necessário quando as pessoas não conseguem fazer nem o mínimo. É você conseguir manter uma constância quando as pessoas estão tirando o pé um pouquinho, né? Aquela coisa de você bate a meta no final do mês, tem aquela primeira semana que, tipo, a galera tá meio que, tipo, bateu uma meta, tá mais preocupado em gastar o dinheiro, aquela primeira semana, não, todo mundo comprou de mim no fim do mês, ninguém quer comprar nada agora, e não sei o que, você fica aquela uma semana meio banho-maria, e daí você vê que já passou uma semana e meia, você começa a correr desesperado de novo. O vendedor disciplinado, ele vende linear. Não quer dizer que você tem que fazer vendas estratosféricas, você precisa fazer o mínimo necessário todos os dias. Quanto que precisa bater a meta? A meta é 100 mil? Beleza, é 25 mil reais por semana, é 5 mil por dia. 5 mil na segunda, 5 mil na terça, 5 mil na quarta, 5 mil na quinta, 5 mil na sexta. Você não precisa fazer as vendas de 30 mil reais em um dia. Se você fizer, ótimo. Mas se você conseguir fazer 5 todos os dias, você bate 100 mil lá na ponta. Tá tudo certo. Né? O problema é que tem gente que não consegue fazer 5 mil todos os dias. Não consegue manter a constância, não consegue ter a disciplina de colocar em prática todos os dias o que precisa ser feito. Depende de motivação, depende de fator externo, depende de um monte de coisa. Né? Então, exercer, né, e exercitar a disciplina, eu acho que é um dos principais comportamentos para um vendedor atingir a alta performance, Lê. E na sua percepção, Lê? Cara, eu deixei anotado aqui também para ajustar os comportamentos, né? E a disciplina é um dos comportamentos. A gente falou sobre rejeição. A rejeição e lidar bem com rejeição é um outro comportamento. Eu acho que para você alcançar alta performance, você já entendeu que a motivação ela não é essa coisa eufórica, ela é muito mais atrelado a você construir objetivos, você estabelecer metas e você acompanhar o seu progresso, né? Eu acho que vendedores de alta performance são vendedores que têm sonhos grandes e têm a ambição de alcançá-los. Eu acho que o cara, quando ele atinge a alta performance, ele opera em outro nível e nem sempre, que nem você trouxe brilhantemente, Dani, nem sempre é fazer vendas estratosféricas. Ele mantém uma consistência, assim, que você não consegue ver em outros vendedores. É por isso que ele ou ela é alta performance. Então é ajustar os comportamentos, é entender quais são as habilidades que levaram ele até, ou ela, até essa fase de alta performance e o que ele tem que fazer para continuar sendo um profissional de alta performance. É começar a estudar outras áreas, né? Eu acho que o vendedor de alta performance, ele é um cara multidisciplinar, né, Dani? Ele não entende só da venda, ele vai entender bem do mercado, ele vai conseguir entender onde ele ganha, onde ele perde do concorrente, ele vai conseguir se posicionar melhor dentro do cliente,
ele vai entender de expansão de carteira, ele vai ajudar o cliente a vender o produto dele, a usar melhor o serviço que ele vende. E é um cara que é tarado por meta, por taxa de conversão, por acompanhamento do progresso, né? Poxa, falamos de CRM hoje, é o cara que usa bem o CRM e que consegue enxergar a taxa de conversão em cada fase do funil, né? Então, putz, o cara de alta performance, ele não quer aumentar 5% a taxa de conversão do funil de vendas. Ele quer melhorar 2% a taxa de conversão na fase de negociação, na fase, por exemplo, de análise de proposta de valor. Porque, Dani, se ele altera 2% a taxa de conversão dele na etapa de negociação, esse cara vai vender mais. E a gente não está falando de super volumes, a gente está falando o seguinte, cara, é de pipeline, é de quantidade de oportunidades. Então tem que usar bem o CRM, tem que entender de comunicação, como a gente falou agora há pouco, tem que se comunicar bem dentro das mídias sociais. Porque quando a gente fala de vendedor de alta performance, a gente fala do cara que grava vídeo no YouTube, que grava, por exemplo, que expõe o seu produto dentro das mídias sociais, que usa muito bem o LinkedIn quando a gente fala de vendas B2B. São profissionais que, de fato, cara, eles conseguem ter um desempenho maior porque eles têm um conjunto de habilidades que traz esse desempenho maior. E não fica ali no arroz com feijão, na batidinha ali, eu vou ligar, vou fechar e vou ver. Não, ele transcende. E a gente interagiu muito com o vendedor de alta performance, né, Dani? E você percebe que, cara, é igual os outros vendedores. Você fala assim, pô, mas é até difícil, né, cara? Você olhando assim dentro dos treinamentos, a gente fala assim, pô, por que será que esse Daniel aí é o cara que mais vende aqui dentro dessa empresa, né, Dani? Eu acho que na sua fala, Lê, uma coisa que resume bem é o cara, ele resolve ser profissional. Né? Porque quando você não quer se tornar um profissional. E o que é o profissional? O profissional é o cara que saiu do amadorismo, cara. Né? Tem os caras que são amadores e tem gente que vai ser amador pro resto da vida. Né? Vai viver a vida assim, né? Eu sou corredor amador, né? Por mais que eu treine e tudo mais, eu sou amador, né? Beleza, eu não vou fazer isso profissionalmente da minha vida, né? Eu levo a sério, eu quero melhorar, eu quero fazer tudo, tá tudo certo. Mas quando o cara ele decide virar profissional, ele fala assim, a partir de agora eu vou jogar o jogo de gente grande, cara. E daí ele não atrasa, ele se compromete, ele tem a agenda dele, a rotina. Ele vai levar aquilo a sério de verdade. Não é um trampinho, né? Tem muitos vendedores, né? Que eles têm um trampo. Ele tem um trampo e ele faz isso para conseguir pagar as contas dele e tá tudo certo. E o sonho da vida dele, de repente, não era ser um vendedor, né? Ele vai fazer as coisas que ele gosta de fazer, tem os hobbies dele, tem as metas pessoais deles, tá tudo certo. Quando a gente encontra um vendedor de alta performance, a gente percebe muito nitidamente que esse cara ele resolveu fazer aquilo lá de forma profissional, ser o melhor da área, né? Aumentar a performance dele 1% por dia, que nem você falou, não é resolver de um mês para o outro 30% a mais. É 1% melhor todo dia, porque ele sabe que ele vai ficar naquilo lá 5, 10 anos, cara. Se você melhora um pouquinho por dia, se todo mês você presta atenção em alguma coisa que você precisa melhorar, e você melhora, cara, em um ano você melhorou um monte. Enquanto tá todo mundo vendendo mais ou menos a mesma coisa. Esse que é o lance. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, o dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas:
como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.